Abrir no livro de Mateus, no capítulo 5. Glória a Deus, nós vamos continuar nosso estudo do livro de Mateus. Glória a Deus, Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém? Todo mundo achou aí? Amém? Podemos fazer a leitura? Amém, irmãos? Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vai dizer assim, ó: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vós diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus de vocês que está no céu. Amém, irmãos? Continuando nosso estudo, Mateus capítulo 5, aqui trata de trata do sal da terra e da luz do mundo. Amém? Aqui eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quem aqui já comeu uma comida sem sal, né? O irmão Washington deve estar passando por esse processo um pouquinho, né, evangelista? E para que serve o sal, gente? O sal serve para dar o quê? O sabor, né? Uma comida sem sal é uma comida sem sabor nenhum. Você pode colocar todos os tipos de tempero na comida, né? A comida ficaria como? Deliciosa. Mas se não tiver o sal, aquela comida vai ficar sem o sabor. Que o sal é que traz o complemento à comida. Então, quando Jesus falou, por que Jesus falou que nós somos o sal? Né? Nós somos o sal dessa terra. Por que Jesus falou que nós somos o sal? Porque o cristão, ele é chamado para o quê? Para ser a diferença aonde ele vive. Então essa é a diferença. Todos os temperos, eles são peculiares e trazem um ingrediente à comida. Mas se não tiver o sal para fazer a diferença, aqueles outros temperos, eles vão se tornar algo que normal e algo que não vai trazer a vontade da pessoa saborear um prato. Então Jesus usa dois exemplos. Jesus usa o sal e Jesus usa a luz. Amém? Antigamente, aqui no Pessu, na Celândia, não existia iluminação então, quem é que já ficou na sua casa um dia sem energia? Não é ruim? Né? O que a pessoa pega para, muitas vezes, suprir essa falta de energia? Pega uma vela, né? Pega um lampião e pega algo. Por quê? Porque aquela luz é que vai trazer manifesta todas as coisas para você ter uma direção. Sem a luz você vai tropeçar, você vai cair, você vai esbarrar em um objeto. Então Jesus falou da importância do cristão de ser o sal da terra e de ser a luz do mundo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Você como cristão se sente diferente do mundo? Né? Quem se sente diferente do mundo aqui? Ou quem acha que é igualzinho? Ninguém? Não. Você é diferente do mundo? Você procura tomar as mesmas atitudes que o mundo toma, né?
Então, já que você é diferente, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Em que aspecto você acha que você é diferente? Pede que levanta a mão primeiro e vai falar. Sei. Nas atitudes assim, eu vejo principalmente lá na minha faculdade. A maioria dos meninos, às vezes, dos meus amigos, assim, às vezes, por não ser cristãos, às vezes me tratam um pouco diferente, porque falam assim, ele não bebe, então a gente não vai chamar ele pra sair, ele não fuma, então não vamos chamar ele não, e tal. Eu vejo assim, tipo, pra mim, tanto faz, eu não me sinto constrangido, porque eu sei que realmente assim, o que eu devo buscar é realmente o Espírito Santo, não agradar as pessoas. E eu acho que isso já seria uma característica de ser diferente. Por exemplo, todo mundo da sua sala, vamos lá, você sendo sal, todo mundo da sua sala fala um palavrão e acha isso o quê? Normal. Você como cristão, como sal da terra, você acha isso normal ou você acha que esse comportamento ele não é para você e você não faz? Olha só a diferença do sal da terra, né? Todo mundo, por exemplo, no seu trabalho, fica com brincadeiras tendenciosas, né? E muitas vezes você, como sal da terra, você foge dessa aparência do mal e não pratica aquelas mesmas brincadeiras que as pessoas falam. Isso que é ser o quê? O sal da terra é ser o quê? Diferente onde você está. E outra coisa, muitas vezes você pode até ter falado, né? Mas a diferença de você para o mundo é o quê? Poxa, você falou, e o mundo falou, dentro de você tem algo dentro do seu coração, que vai falar que você procedeu errado. Você fala, não, eu falei, mas não quero mais falar essas coisas. Essa é a diferença do sal da terra e da luz do mundo, né? Como você é luz, as pessoas vão olhar para você e querer ver em você o quê? Uma atitude de quê? Diferente daquelas que eles estão praticando. Não é que você é melhor do que eles. Não, não é. Não é que você é melhor do que eles. Mas eles querem ver em você atitudes diferentes da deles, porque você professa uma fé, porque você serve um Deus, né? Que eles querem ver esse Deus aonde? Em você, não é? E muitas vezes eles fazem umas piadinhas, umas brincadeiras perto de você, para ver até que ponto você realmente está se tornando esse sal, para ver até que ponto você está se tornando essa luz. E o texto ele começa dizendo assim, ó, que o que vós sois, né? Primeira coisa que o texto diz que é vós sois. Quando fala vós, está falando que da igreja. Agora minha pergunta é: nós como igreja, no geral, temos demonstrado neste mundo que nós somos diferentes do mundo? Nós como igreja temos influenciado esse mundo a se tornar igreja? Ou nós temos influenciado esse mundo a se tornar mais mundano ainda? Né? Como o texto diz, vós sois o sal da terra. Está dizendo assim, olha igreja, vocês foram chamados para influenciar as outras pessoas a se tornarem igreja igual nós somos. Entendeu a complexidade, gente? Entendeu quando Jesus fala vós sois? E Jesus usa a palavra sal, porque o sal é a única substância que vai dar o tempero, vai dar a diferença, vai trazer... É notório quando você compra uma comida e vai se alimentar, é notório você ver se tem sal ou se tem não. Agora, o sal existe uma diferença. Se você botar muito sal, o que acontece com a comida? Fica ruim. Se botar pouco sal, ela fica insossa. Então o cristão, como sal da terra, ele tem que ser um cristão equilibrado para ser usado na medida certa. Por quê? Porque quando um cristão ele fica com um sal excessivo, ele se torna um religioso. O sal excessivo, a pessoa se torna um religioso. E quando tem pouco sal, a pessoa se torna o quê? Uma pessoa
Morna espiritualmente. Olha as duas diferenças. Quando se tem muito sal, a pessoa acaba se tornando um legalista, um religioso, uma pessoa fora dos padrões de Deus. E quando tem pouco sal, a pessoa se torna o quê? Ou morna espiritualmente, ou fica aquele cristão que é em cima do muro. O que é um cristão em cima do muro? Ah, se eu estou com o pessoal do mundo, beleza, são meus amigos, são meus brothers, eu vou ficar de boa aqui com eles, amém. Quando está na igreja, não, agora eu vou ficar, vou me compartilhar do mesmo nível que o pessoal da igreja é, entendeu? A pessoa não tem uma posição definida quanto à sua fé. Amém, irmãos? Ficou claro? Porque, e outra coisa, a Bíblia vai dizer aqui, ó, as características do sal. Primeiro, ó, aqui o escritor diz, ó, Jesus diz que o sal pode se deteriorar. Está no versículo aí, quem pode ler para mim? No versículo 13, na parte B do versículo. Lê para mim, evangelista, por favor. Então a irmã, quem abriu aí? Quem está com a Bíblia aberta? Parte B, só a parte B? Versículo 13, parte B. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 13, tom completo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal pode se estragar. Por que o sal se estraga? Já prestou atenção? Por quê? Porque agentes externos vão influenciar a composição do sal e o sal vai perder o sabor. Quando o sal perde o sabor, o que você vai fazer com o sal? Tu vai jogar fora. E quando se joga fora, o que o sal vai fazer? O sal, a Bíblia vai dizer que o sal vai ser o que? Pisado pelos homens. Já viu aquele cristão que já perdeu o sabor, já perdeu a essência, e está no mundo aí sendo pisado por um e por outro, sendo pisado aí pelo inimigo, de cima e para baixo. Em toda a vida dele ele nunca prospera. Por quê? Porque ele perdeu o seu valor, não diante de Deus, mas diante de si mesmo. Começou a se deteriorar por causa de agentes o quê? Externos. Aqui na revistinha, no final do texto, ele fala bem assim: o sal só perde o seu sabor por um processo de adulteração, contaminação ou infiltração. O sal se torna insípido em razão das substâncias estranhas que se agregam a ele. E aí, pastor, eu lendo isso aqui, a gente vem à mente o que afasta o cristão da presença do Senhor, né? É exatamente o que os jovens, principalmente que estão aqui... Ontem mesmo o pastor Alberto estava falando exatamente, ele ministrou sobre Sansão, a curiosidade de Sansão voltar para ver o leão que ele havia matado, fez com que ele se alimentasse de algo que era proibido, né? Então, para que nós estejamos preocupados e cientes que tudo que nós já conhecemos no mundo, né, pode mudar a nossa vida enquanto cristão. Né? Eu vou ali só um pouquinho, eu vou fazer daquilo, eu vou fazer só um pouquinho. Mas eu não vou, eu vou andar com meus colegas, mas eu não vou me misturar com ele. Essa questão que o Cléder falou, principalmente para os jovens e adolescentes, a curiosidade. Se o Cléder Filho começar a andar, ou qualquer jovem começar a andar com esses meninos, vê-los bebendo, vê-los fumando, aguça o quê? A curiosidade. Porque a maioria das pessoas que se perdem é por curiosidade, principalmente os jovens, né? Pelo desejo de se sentir inserido no grupo, né? Igual o Cadinho falou bem assim, e às vezes eu vejo que eles me tratam diferente e até me excluem de algumas coisas, a gente fica naquela sensação assim de que a gente está sendo excluído. Não, mas a gente está se separando justamente para ter uma vida de santidade em Deus. Então isso é uma exclusão boa, né? Porque lá na família do Carlos também a gente vive essa questão da exclusão também, porque tem o irmão e a irmã, né?
E ele sai muito, vai para festa e tal, tal. E eles nunca convidam a gente para ir. Mesmo se fosse só para ir. Aí assim, aí acho que bate aquele remorso, né? Um dia eu vou fazer um almoço lá na minha casa para você e o Carlos ir. Sabe? Então a gente vive também essa exclusão, assim, dentro da família dele. Mas eu acho que assim, é até uma forma de respeitar, né? São evangélicos e tal, então... Amém? Então, irmãos, uma coisa interessante que a irmã falou sobre Sansão, que existe algo prazeroso que Deus permitiu que o povo de Israel comesse, que era o mel. O que Sansão fez? Viu o mel aonde? Na carcaça de um leão. Aí tinha o que? Uma coisa que Deus deixou como algo natural para as pessoas se alimentarem, e tinha algo proibido, ó, um animal imundo, né? Aí que Sansão pegou aquele mel imundo e pegou e bebeu por causa daquele leão que era imundo que estava. Então quer dizer, muitas vezes você é o sal da terra, é uma pessoa limpa, santificada, e muitas vezes você vai misturar com o imundo, né? Com um leão, com algo que muitas vezes vai trazer para você um prejuízo. Então o que você tem que fazer? Vou me afastar dessas pessoas? Não. Quem está entendendo? Tem que ter o quê? Tem que ter o quê? O sal. O sal muitas vezes não é para se afastar. O sal muitas vezes é para dar tempero àquilo e trazer a tua essência como cristão, para que muitas vezes, diante daquele local onde você está, você possa trazer influência, não ser influenciado. O fato de você ser cristão, você pode ser uma criança, mas quando a pessoa vê a diferença em você, ela escuta o que você tem para falar, né? Então, o jovem, principalmente o jovem, se você é um menino diferente na escola, você pode ter certeza que você vai servir de referência. Eu tenho observado isso muito aqui em alguns jovens aqui da igreja, principalmente a Jéssica e o Tiaguinho. São meninos que estudam em colégio público e são meninos que sempre estão rodeados de pessoas que não são cristãos, mas que respeitam eles. Ontem lá no Penorte, um colega do Tiago aceitou Jesus. Pode ter certeza que ele tem falado de Jesus para esse jovem. Então, que isso sirva de exemplo para nós. Quando a gente serve a Deus, não é ruim. As coisas da igreja, ela dá um prazer muito maior do que o que o mundo oferece. O mundo é bom? Passageiro, passa muito rápido. Mas a alegria que vem do Senhor, ela é superior a tudo isso, né? Qual? Da revista? Ser sal possuía vários sentidos na época. Primeiro, algo valioso. Na época em que Jesus viveu, o sal possuía um grande valor. Os gregos e romanos utilizavam o sal como moeda para compras e vendas, e com este condimento os romanos eram pagos. Por isso surgiu a palavra salário, que deriva de sal. Segundo ponto, simboliza o tempero que dá sabor. O sal simboliza sabor, ele dá sabor à comida. O cristão é para o mundo o que o sal é para a comida. O terceiro ponto, indica pureza. O sal é extraído da água do mar, por isso é puro em essência. A santidade é a marca da verdadeira igreja de Deus. E o quarto ponto, revela compromisso. Nas ofertas de manjares do culto do Antigo Testamento, cada sacrifício era acompanhado com um pouco de sal, com dois propósitos didáticos, compromisso e pureza. A igreja é o povo da aliança e está comprometida com o Senhor. Quinto ponto, usado para preservação. O sal impedia o processo de putrefação dos alimentos. A igreja exerce uma influência positiva na sociedade, impedindo a sua tá aqui como deterioração moral. Quase não sabe. Amém, irmãos? Então, eu coloquei aqui algumas características do sal que nós vimos no estudo. Então, revela o quê? Revela algo valioso. Por quê? Porque da palavra sal,
Da palavra sal derivou a palavra salário, né? As pessoas faziam os seus pesos, suas medidas, usando e utilizando o sal como referência. Então, nós temos que entender algo precioso, né? Que nós somos valiosos na medida que nós somos sal dessa terra e somos o que? A referência para essa nação, para essa cidade, para esta rua. E outra coisa, ela indica pureza. Aí alguém queria ler aqui, ó, Tiago capítulo 4, versículo 8. Quem é que pode ler para mim? Tiago 4. Cadê vaso? Abre aí, vaso. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Está falando de pureza, viu? Mateus capítulo 5, versículo 8, nós estudamos também essa bem-aventurança. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Timóteo 4, versículo 2. Segunda Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, sal quer dizer, indica o que? Pureza, né? Segunda característica que o sal revela o que? Um compromisso, né? Quer dizer, o sal é aquilo que vai trazer a essência ao alimento. Terceira coisa que eu ia falar aqui, ó. Sal, ele é usado para preservar, né? Quem aqui já foi no mercado, por exemplo, você vai comprar produtos do porco, por exemplo, né? Você pode ver, a maioria dos produtos do porco é tudo conservado com sal, tudo salgado, né? E a carne de sol, quem já comeu carne de sol aqui? O que faz para preservar a carne de sol? O sal. É interessante que meu pai, ele vendia peixe, né? Ele trazia peixe totalmente salgado, né? Tipo aquele bacalhau que as pessoas compram no final do ano, então às vezes na Páscoa, né? E aquele bacalhau era um sal puro, né? E para fazer aquele bacalhau você tinha que passar em várias águas para tirar aquele sal e para você utilizá-lo, o sal de uma medida que você gostaria de fazer a sua refeição. Então, aquele sal, ele era usado o quê? No sentido que de preservação. A minha pergunta é: como nós cristãos podemos ser como sal no sentido de preservação? Então, a preservação aqui, ela tem dois sentidos. Você se preservar a si mesmo deste mundo, né? E você ser reservado para quem? Para o Senhor. Então essa preservação é dupla. Diante de Deus, essa preservação, e diante do seu dia a dia, nas coisas seculares que você faz. Então, como eu posso me preservar, por exemplo, no meu serviço, na escola, na minha faculdade, no meu dia a dia, com o meu vizinho, como eu posso mostrar para essas pessoas que eu sou um cristão realmente, que eu consigo ter essa característica do sal, essa preservação. É importante a gente pensar nisso, né? Como eu consigo preservar, né? E a gente só consegue nos preservar, sabe como, meus irmãos? Nos policiando, né? Por quê? Porque você, como sal, você tem uma responsabilidade. E para você se preservar, você tem que voltar ao seu interior, ao seu introspecto, e ver diante de Deus como você está se portando como esse sal dessa terra, como essa luz desse mundo. Quem quer falar alguma coisa? Não? Porque o sal impediu o processo de putrefação, né? E quando a gente deixa de ser sal, a gente começa a deteriorar-se a si mesmo, né? E começa a ser contaminado, e começa a contaminar, e a ser algo tóxico, né? Então isso é muito importante, a questão de ser o sal da terra.
E tudo é um assunto ligando o outro, né? Um tópico ligando. E a preservação, ela vem através do Espírito. Por quê? Se a gente tem determinado hábito de fazer certas coisas, para que nós não venhamos deteriorar, nós temos que ter uma vida de busca constante. É a questão da leitura da palavra, é o orar, falar com Deus através da oração. Por quê? Porque quando a gente vai tentar fazer algo que Deus não concorda com aquilo e que vai nos afastar da presença do Senhor, nós seríamos avisados antes. O Espírito Santo sempre nos avisa. E é o que o pastor falou. Como que a gente vai se policiar? Nós vamos começar a dar ouvido de verdade no que o Espírito Santo está falando com a gente. Só que nós acabamos, se a gente não tiver ligado na palavra, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. E através de tudo isso que nós falamos, aqui tem uma pergunta interessante para a gente pensar, né? Diz assim: você acredita que o cristão é capaz de influenciar positivamente o meio onde está inserido? Né? Às vezes chega no serviço, as pessoas estão conversando com uma coisa, aí você passa no meio, está passando um crente aí, espera ele passar. Por quê? Porque ele está vendo que você tem uma influência positiva. A igreja que você frequenta tem feito a diferença na sua cidade? Você acredita que hoje em dia é difícil ser sal da terra e luz do mundo? Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. A ideia de coletividade, talvez como as luzes de uma cidade construída num monte, não dá para ser escondida. Se o sal tem uma função oculta, a luz brilha abertamente, publicamente, sem possível escondê-la. Não se pode esconder a luz, assim como um cristão não pode viver escondido. A missão da luz é brilhar. Devemos resplandecer como luz, pela pregação da palavra e pela conduta correta. Eu queria que lê aqui Lucas capítulo 12, versículo 3. Quem pode ler para mim? João capítulo 5, versículo 35. João 5, 35 e Tiago capítulo 3, versículo 13. Vou repetir. Lucas capítulo 12, versículo 3. Quem achou primeiro, levante a mão para mim, por favor, para ler. Amém? João 5, versículo 35 e Tiago 3, versículo 13. Quem achou aí? Amém? Ali o Lucas. Amém, irmãos? Esse é o Lucas, viu, irmãos? É Lucas. Portanto, tudo que em trevas tivesses a luz será ouvido, e o que faltastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. Amém. Esse texto está falando que aquilo que a gente fazemos ao culto tem que ser manifesta, né? Tem que ser apregoado ao telhado, tem que ser às claras para todo mundo ver. Quem é que achou outro? Gustavo? Viu, Gustavo? Ele era candeia que ardia e alumiava, e vós que quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. Amém? Quem vai ler agora? Rebeca? Não? Rebeca? Rebeca, lê para nós. Quem achou? Rafael levantou a mão? Quem levantou a mão aí? Amém, irmãos? Quem levantou a mão aí? Vou até repetir o versículo aqui. Tiago 3,13. Quem levantou a mão? Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Amém? Irmãos, por que as pessoas não querem ser luz para este mundo? Quem pode me falar aqui? Porque muitas vezes as pessoas elas não querem ser luz, então o mundo não é luz, né? Eu vou trazer
Quem já estudou filosofia aqui, levante a mão. Tem filosofia? Quem já ouviu falar em Aristóteles? Levanta a mão aqui, todo mundo, né? Quem já ouviu falar no mito da caverna? Mito da caverna, Rebeca? Você que sabe de Platão? Viu aí, tá vendo? De Platão me dá. Me explica aí, Cledinho, o mito da caverna. Do mundo das ideias. Era como se o nosso mundo ele é um reflexo de um mundo ideal. Existe um mundo ideal que aí o nosso mundo ele é como se fosse a projeção, a sombra que é projetada através da luz desse mundo ideal. Deixa eu contar a história do mito das cavernas. Imagine que uma pessoa mora numa caverna. Está lá escondido naquela caverna, e aquela caverna é escura, e aquela caverna para ela está perfeita. Só que tem algo melhor lá fora. Aí ele sai para fora e vê aquela luz. Olha só. Aí a luz é tão forte sobre ele, que ele prefere se retrair e ficar aonde? Na caverna. Esse é o mito da caverna. Muitas vezes Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, tem uma luz lá fora te esperando, e aquela luz vai brilhar e vai trazer para você algo maravilhoso, mas onde é que você fica? Na caverna, porque muitas vezes aquele pouquinho de luz que te ofuscou, já te deu uma sensação de você se retrair e achar que aquilo ali é algo ruim. Então muitas vezes as pessoas não querem ir para a luz, sabe por quê? Porque quando elas vêm para a luz, o que vai ser manifestada? Hein? As obras más dela, as coisas erradas que as pessoas fazem. Aí elas, em vez de ir para a luz, para ser purificada, de ser limpa e andar na luz, elas preferem se recolher, entrar nas suas cavernas e ficar presas lá nos seus próprios deleites, nos seus próprios pecados, nos seus próprios erros. Por isso que eu acho interessante Platão, né, o mito das cavernas, que o mito da caverna traz uma ilustração que o seu interior, ele é muito melhor do que o seu interior, do que você está dentro de uma caverna. Mas quando você consegue enxergar que o seu exterior é melhor, que aquilo que Deus tem para você, que o teu espiritual é muito melhor do que o seu interior. Deu para entender mais ou menos onde eu quero chegar, meu irmão? Aqui eu quero chegar. Muitas vezes as pessoas não querem a luz. Por que não querem a luz? Porque a luz, ela é colocada no meio do monte para quê? Para que todas as coisas fiquem o quê? Expostas. Não fica exposta, tudo fica exposta quando a luz chega. E muitas vezes quando as pessoas estão nas trevas, elas não querem ser a luz. Por quê? Porque as obras delas vão ser manifestas. E muitas vezes, diante das obras manifestas, você tem duas opções, né? Ou ir até Deus e ser purificado dessas obras que estão sendo expostas, ou ficar aonde? Ficar na caverna, com as suas mazelas, com seus problemas, com seu interior destruído, sem querer a purificação que há na palavra de Deus. Ficou claro isso aqui? Não sei se me ensinei bem. Então, meu irmão, olha só que coisa interessante, né? Sobre luz. A luz, irmã Ana, quer ler para nós? Leia, Ana, o segundo parágrafo aqui que eu vou escrevendo. Fica até melhor. A luz simboliza a vida, direção, revelação e conhecimento. Muitos são os símbolos da luz, mas precisamos aprender 3 lições bíblicas sobre a luz. Primeiro, somos luz por causa de Jesus. Ele é a luz. Todo cristão verdadeiro reflete a Cristo, assim como a lua reflete a luz assim como a lua reflete a luz do sol. Somos luz para gerar vida ou proclamar a Jesus. Testemunhar ou viver o Evangelho é uma necessidade. Precisamos viver o Evangelho, mas precisamos falar de Jesus. Somos luz com a finalidade de Deus ser glorificado. Robert Murray diz: o crente é aquele cuja vida leva outros a crerem com mais facilidade. Continua? Reputação é aquilo que outro diz a seu respeito. Caráter é aquilo que você é diante de Deus. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus descrevem o caráter de um cristão, ou aquilo que ele deve ser. O cristão precisa ser antes de fazer. Sal e luz significa influência.
A igreja está no mundo para influenciá-lo. E o poder dessa influência está na diferença. O missionário Peter Milne trabalhou alguns anos nas pequenas ilhas de Nova Hébridas. O seu retrato foi pendurado numa pequena congregação com os seguintes dizeres: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele morreu, não havia trevas. Ele evidenciou a luz de Cristo naquela região onde ele estava. Então, irmãos, 3 motivos porque nós temos que ser a luz. Primeiro, nós somos luz não por causa de nós mesmos, nós não temos luz própria. Nós somos luz por causa de quem? Por causa de Jesus. Se nós não estivermos nele, nós somos trevas. A Bíblia diz: se a luz que está em ti é trevas, ó quão grande trevas. Então vamos ler aqui os versículos aqui. Eu queria ler aqui João 1, 4 e 5. Quem pode ler para mim, por favor? Amém. João, versículo 8 e 12. Quando Jesus diz que vós sois que ele é a luz do mundo. Vamos ver lá? Amém. João 8, 12. Amém. João 8, 12. Quem quer abrir João 8, versículo 12? Rafael, pode ler para mim, Rafael, aqui no microfone. João 8, 12. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que interessante, né? Nós lemos que Jesus diz para os discípulos, para a igreja: vós sois o quê? A luz do mundo. Falou que a igreja é a luz do mundo. E depois ele fala: eu sou a luz do mundo. Então o que é que Jesus quer nos ensinar nisso? Que nós temos que ser semelhante quê? A Ele, né? Se Ele é a luz, nós queremos também ser luz. Se Ele é que traz a influência na nossa vida, nós também temos que ser essa influência na vida de outros. Amém? E João 9, versículo 12, que pode ler para... Não, João 9, versículo 5. João 9, versículo 5. Amém? Quem quer ler com o microfone agora? Lê o seu microfone. Quem quer ler? Lê para mim, por favor, Lucas. Estou perdido. Amém. A glória a Deus. Amém, irmãos? O segundo tópico aqui, a luz do quê? A luz vai gerar o quê? A luz gera vida. E o terceiro tópico, somos a luz com a finalidade de Deus ser glorificado. Aí está no versículo 16 aí de Mateus capítulo 5. Quem pode ler para mim? Mateus 5, versículo 16. Quinze, 16. Amém? Então, quer dizer, o intuito de nós sermos luz é para quê? Para glorificar a Deus, não é para nossa glória própria, né? E aí no finalzinho desse estudo, fala sobre duas coisas: reputação e caráter. O que é reputação? É aquilo que falam de você. É o que falam de você. E o caráter é aquilo
que você é. Então, o que é o caráter? O caráter é aquilo que você é. E é algo tão interessante que muitas vezes a reputação ela pode ser o quê? Maquiada. Sua reputação diante das pessoas pode ser maquiada. Já o caráter não. O caráter, né? Diante de Deus, Ele conhece o seu caráter, o seu íntimo, sabe o que você é quando você está no seu quarto, sabe o que você é quando você está na sua faculdade, sabe o que você é quando você está diante de seus amigos, sabe o que você é, sabe o seu interior no íntimo, naquilo que muitas vezes as pessoas conseguem maquiar com a sua reputação. Muitas vezes o caráter, Deus te sonda e conhece como você é por inteiro. Amém, irmãos? Quem poderia aqui dar uma opinião sobre isso aqui, reputação e caráter, né? Já viu aquele menino que tem aquela reputação na escola? Aquele ali é o bambambam, é estudioso, é inteligente, é bonito. Eu queria até namorar com ele, né? Aí depois, como você fala, começa a namorar com um menino, aí começa a conhecer o caráter daquela pessoa, aí você pensa assim, poxa, eu não pensei que era tudo aquilo que os meus olhos estavam vendo. Ah, entendeu isso? Uma coisa é aquela reputação, aquilo que a pessoa é. Ou às vezes o menino tira as notas na escola 8, 9, 10. Quando você vai perceber, o menino estava só colando. Entendeu o que é reputação e caráter? A reputação, o que era a reputação dele? Era a qualidade das notas dele. O que era o caráter dele? Era como ele tinha tirado aquela nota. Amém? Quem quer falar aqui alguma coisa nessa manhã? Eu quero falar, eu falei assim que eu ia dar esse testemunho na igreja, porque o dia que eu tiver de novo assim, preparada para ministrar a palavra, eu quero dar esse testemunho, para mostrar para os pais como que a nossa educação, se a gente educa os nossos filhos, que ela realmente acontece. Esses dias, o Cledinho já tinha me provado isso de algumas formas. O Cléder Filho estava participando de um processo seletivo, vou ficar em pé. E eu falo, me dói dentro de mim, porque eu fui errada. A errada fui eu. O Cléder Filho estava participando de um processo seletivo na empresa a qual eu trabalho. E eu faço processo seletivo também. Só que como o Cléder Filho era meu filho, eu já avisei para as meninas, eu não posso participar desse processo, porque meu filho vai participar. Então eu não vou poder participar da entrevista. E no decorrer do processo, o Cléder Filho, eram 18 candidatos, o Cléder Filho estava em 7º lugar. E dentro de mim falava assim, essa vaga é do Cledinho, ele já está nela, ele saiu dela porque ela era temporária. E aí o Cléder Filho, com a entrega da documentação, o Cléder Filho havia ficado em 7º lugar, eu fiquei tão assim desanimada, falei, Cledinho, só Jesus agora para te dar essa vitória. Na segunda fase, seria a parte prática da prova. A prova prática. Aí na prova prática, o Cléder Filho ficou em 1º lugar. Ele teve uma diferença de 7 pontos do primeiro ele era o primeiro, do segundo candidato. Aí todo mundo, nossa, o Cléder Filho, todo mundo começou a me ligar, o pessoal da empresa da onde ele trabalha, me ligando. Cara, o Cledinho ficou em 1º lugar, ele foi o melhor. Nossa, o Cledinho é top, vamos torcer para ele ficar em 1º lugar na entrevista, porque aí ele passa em 1º lugar e ele permanece na empresa. E os colegas deles todos torcendo para que ele passasse. E aí eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, eu falei bem assim para o Cledinho, Cléder, vamos fazer o seguinte, se prepara que amanhã eu vou fazer uma entrevista com você. Eu vou te ensinar como você deve se portar na entrevista. E eu vou ler o edital porque eu não sei quais são as habilidades que eles estão pedindo, as competências que eles estão pedindo na entrevista. Eu não li o edital nem para não dizer que eu estava burlando o processo seletivo. Aí o Cléder Filho virou para mim e falou bem assim, mãe, eu não concordo com o que você vai fazer. Eu não concordo porque eu vou me sentir mal perante os outros candidatos. Gente, na mesma hora foi como se fosse um tapa na minha cara. Eu falei, gente, eu ensinei isso para ele. Eu ensinei ele a ser honesto, eu ensinei ele a ter caráter e agora eu estou tentando burlar isso. Então isso para mim, eu falei assim, eu preciso dar esse testemunho. Porque muitas vezes a gente educa e às vezes a gente também estraga os nossos filhos. Então eu queria compartilhar isso para a igreja para ver que quando a gente educa os nossos filhos, eles aprendem. Né? Então é a questão de caráter, né, pastor?
Amém. E caráter, você não compra caráter no mercado, na esquina. Você não vai lá fora e acha alguém com caráter para te ensinar, não. A maior responsabilidade dos pais é ensinar aquilo que você quer que seu filho seja, né? Às vezes os pais pegam o filho e jogam, a escola vai ensinar. O mundo vai ensinar. A igreja vai ensinar. A igreja ela está aqui para ministrar a palavra de Deus. Agora o ensinamento ele tem que partir dentro das nossas casas, né? O maior ensinamento é dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, e não falando, mas sim, igual o irmão falou, sendo que o exemplo. Porque se você fizer e não for o exemplo, aí ele pode chegar para você e falar depois que tiver uma certa idade: olha, pai, você está me pedindo algo que você não faz. Amém? Eu queria pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Nós estamos encerrando nossa escola bíblica, né? Irmãos, na próxima